A faca ainda estava na mão de Davi quando o menino apareceu na porta. Não tinha mais de 7 anos. Cabelo escuro colado de lama, olhos arregalados mirando o uniforme verde-oliva como se mirasse um monstro. Atrás dele, o silêncio de uma aldeia que havia parado de respirar. Ruas de pedra cobertas de entulho, janelas sem vidro, uma bandeira branca pendurada num cabo de vassoura. 30 segundos antes, os tiros ainda ecoavam entre os morros dos Apeninos. Agora, o único som era o vento cortando a neve fina que caía sobre Castelnuovo. Davi abaixou a faca devagar. O menino não correu. Ficou parado, os pés descalços no frio, e enfiou a mão no bolso do casaco rasgado. Tirou um pedaço de pão escuro, duro como pedra, e estendeu na direção do soldado brasileiro. Era isso, um pedaço de pão, de uma criança que não tinha mais nada. Davi engoliu seco, porque ele havia entrado naquela aldeia como um homem de guerra, e agora estava sendo recebido como se fosse alguém que merecia ser salvo. Ninguém havia explicado a esses italianos que os pracinhas eram considerados inferiores até pelos próprios aliados. Ninguém havia dito a eles que esses homens vieram de um país que os mandou para a neve sem casaco adequado, sem treinamento suficiente, sem promessa de retorno digno. Os moradores de Castelnuovo não sabiam de nada disso. Eles só sabiam de uma coisa, que aqueles homens de sotaque diferente haviam entrado na aldeia atirando para a frente, nunca para os lados, nunca contra eles. E isso, no meio de uma guerra, era tudo. O que você vai descobrir neste vídeo é o que o Brasil nunca quis contar. Porque soldados que faziam generais alemães recuarem voltavam das aldeias italianas com flores nos rifles. Se você quer entender o lado humano mais improvável da Segunda Guerra, se inscreva no canal agora e me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque essa história pertence a todo mundo que ainda acredita que a guerra também pode revelar o melhor do ser humano. O pão ainda estava na mão de Davi quando Raimundo chegou por trás e sussurrou: "Para com isso você vai assustar o menino." Davi não entendeu o aviso, até perceber que ainda segurava a faca abaixada, o punho branco de tanto apertar. Ele soltou o cabo devagar, enfiou a faca na bainha e abaixou o joelho na neve para ficar na altura do garoto. O menino não recuou. Ficou parado, braço estendido, o pão tremendo entre os dedos. E Davi percebeu que não era o menino que estava tremendo. Era ele. Davi Mendes tinha 23 anos e havia saído de Bacabal, no Maranhão, sem nunca ter visto neve. Filho de lavrador, cresceu sabendo plantar arroz, domar boi e carregar peso sem reclamar. O exército havia chegado na sua cidade num caminhão com alto-falante, prometendo uniforme, comida garantida e a chance de servir o Brasil. Davi assinou o papel no mesmo dia. O que ninguém explicou no alto-falante era que servir o Brasil, em outubro de 1944, significava embarcar num navio rumo à Itália, com um par de botas que não vedava água e um manual de sobrevivência escrito em português de Portugal. Um idioma que parecia estrangeiro para a metade do pelotão. O navio havia atracado em Nápoles 3 semanas antes. A cidade ainda cheirava a fumaça. Davi desceu a prancha olhando para os lados, esperando ver uma guerra de cinema. Explosões, gritos, heroísmo claro e limpo. O que ele encontrou foi lama. Lama nas ruas, lama nas botas dos soldados que passavam, lama no rosto dos civis que observavam a coluna brasileira com olhos que não expressavam nem medo nem esperança. Apenas cansaço. Um cansaço que Davi ainda não conhecia, mas aprenderia rápido. O pelotão de Davi era composto por 140 homens. Havia um contador de São Paulo que nunca havia dormido fora de casa. Havia um pescador do Pará que dizia sentir o cheiro do Atlântico mesmo no meio dos Apeninos. Havia um garoto de 16 anos do interior da Bahia que tinha mentido a idade para entrar e que chorava todo santo dia às 4 da manhã em silêncio, achando que os outros dormiam. Ninguém comentava. Era um acordo tácito, a única gentileza que a guerra ainda permitia entre homens que precisavam parecer invencíveis de dia. Raimundo Souza era o mais velho do grupo. 41 anos, ex-seringueiro do Acre,
Tinha as mãos maiores que Davi havia visto na vida. Quando andava no mato, não fazia barulho. Uma habilidade que o comandante notou rapidamente e transformou em função de explorador avançado. Raimundo caminhava à frente, lia o terreno e voltava com informações que salvaram o pelotão pelo menos 4 vezes desde que cruzaram para o norte. Ele não falava muito, mas quando falava, os outros paravam o que estavam fazendo para ouvir. Foi Raimundo quem havia dado a ordem de avançar sobre Castelnuovo naquela manhã. A inteligência indicava presença inimiga no campanário da igreja. Eram 7 horas. A temperatura estava em menos 3 graus. O pelotão subiu pela encosta sul em silêncio absoluto, usando a névoa como cobertura, e chegou à entrada da aldeia sem disparar um único tiro. O inimigo havia recuado durante a madrugada. Restaram apenas os moradores e o silêncio pesado de quem passou a noite esperando o pior. A primeira janela que se abriu foi a de uma casa de pedra no fim da rua principal. Uma mulher de meia idade apareceu com um pano branco na mão, acenando com movimentos pequenos, como se acenasse demais pudesse acordar algum perigo adormecido. Davi não sabia o que fazer com aquilo. O manual não cobria janelas com pano branco. O manual cobria posições inimigas, linhas de tiro e protocolos de rendição. Não cobria mulheres com olhos arregalados que pareciam rezar em silêncio enquanto olhavam para um soldado maranhense de 23 anos parado no meio da neve. Raimundo tocou o ombro de Davi. Avança. Devagar. Davi avançou. A cada passo, mais janelas se abriam. Mais rostos apareciam. Nenhum gritou. Nenhum fugiu. Havia ali uma espécie de acordo silencioso sendo firmado em tempo real. Os brasileiros não atirariam e os moradores não esconderiam nada. Era o tipo de negociação que não aparecia em nenhum relatório oficial, mas que definia a diferença entre uma aldeia destruída e uma aldeia que sobrevivia. E então o menino apareceu. Davi olhou para o pão na mão da criança e sentiu algo que ele demoraria anos para conseguir colocar em palavras. Não era pena, não era culpa, era reconhecimento. A sensação estranha de enxergar no rosto de um estranho algo que lembrava casa. O menino tinha os mesmos olhos fundos do sobrinho de Davi, que havia ficado em Bacabal esperando notícias que talvez nunca chegassem. Davi pegou o pão com as 2 mãos, como se fosse coisa sagrada, e fez um aceno com a cabeça que não precisava de tradução. Raimundo observou a cena de longe e virou o rosto para o lado. Mais tarde, quando acamparam nos fundos de um celeiro, Davi perguntou por que ele tinha desviado o olhar. Raimundo ficou um tempo em silêncio, olhando para o teto de madeira podre. Porque tem coisa que a gente não merece ver, ele respondeu. Coisa boa demais para um lugar feio desse. Davi não respondeu, mas guardou a frase. Naquela noite, a mulher da janela deixou uma panela de sopa do lado de fora do celeiro sem dizer nada. Davi só ficaria sabendo o nome dela, Carmela. Na manhã seguinte, quando um dos moradores mais velhos da aldeia os apresentou formalmente, apontando para ela com um aceno respeitoso. A sopa estava fria quando encontraram, mas o pelotão inteiro comeu em silêncio, sentado na neve, como se fosse o melhor jantar da vida. Porque era, não pela comida, mas porque alguém havia se importado o suficiente para fazer. O problema era que a guerra não havia se importado com nenhum desses gestos, que ela estava chegando de volta, com mais força, mais raiva, e desta vez apontada diretamente para Castelnuovo. O que Davi ainda não sabia era que Raimundo havia encontrado algo durante o reconhecimento da manhã. Algo que mudaria completamente o peso daquela missão e que ele havia guardado no bolso sem contar para ninguém. Raimundo tirou do bolso um pedaço de papel dobrado 4 vezes e abriu devagar, como se o papel pudesse quebrar. Era um mapa desenhado à mão. Linhas tortas, cruzinhas marcadas a lápis, números rabiscados nas margens. Ele havia encontrado dentro de um capacete alemão abandonado no campanário da igreja, enterrado sob palha velha e cascas de bala. Havia esperado para mostrar ao tenente Borges pessoalmente, sem pressa, sem alarde, porque informação mal entregue em tempo de guerra podia ser tão perigosa quanto o inimigo. Davi olhou para o papel sem entender.
Raimundo apontou para 3 cruzinhas enfileiradas ao norte de Castel Nuovo e disse apenas: eles vão voltar, e desta vez não vem 3, vem 30. A informação chegou ao comandante do pelotão às 22 horas. O tenente Borges era um homem de São Paulo que havia estudado tática em livro e nunca havia sentido o cheiro de pólvora antes de embarcar para a Itália. Era competente no papel e honesto o suficiente para saber os limites do que havia aprendido. Quando Raimundo estendeu o mapa na frente dele, Borges ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, olhando para as cruzinhas como se tentasse fazer elas desaparecerem pela força da concentração. Depois, olhou para Raimundo e perguntou: quanto tempo temos? Raimundo respondeu sem hesitar: até o amanhecer, se a neve ajudar. A neve não ajudou. Eram 4h40 da manhã, quando o primeiro tiro rasgou o silêncio dos Apeninos. Veio de cima, do cume norte, e atravessou a telha do celeiro a menos de 1 metro da cabeça do garoto baiano de 16 anos. O menino estava acordado. Ele sempre estava. Rolou para o lado por instinto antes mesmo de processar o barulho, e esse reflexo que ele não sabia que tinha provavelmente salvou a própria vida. Em segundos, o pelotão inteiro estava de pé, armas na mão, posições assumidas como se nunca houvessem dormido. Davi saiu pela porta dos fundos, rastejando na neve. O frio entrou pela manga da jaqueta e subiu pelo braço como água gelada, mas ele não sentiu. O corpo em combate não sente frio. Isso era uma das poucas coisas que o manual havia acertado. Ele chegou ao muro de pedra que cercava o celeiro e espionou pela fresta. Lá em cima, nos rochedos que coroavam a encosta norte, ele contou clarões de disparo. 1, 3, 5, 8. Eram mais do que 30. Raimundo havia subestimado. Ou o mapa estava errado, ou os alemães haviam reforçado a coluna durante a madrugada. Borges fez a única coisa que um bom comandante faz quando o plano desmorona. Parou de tentar salvar o plano e começou a improvisar. Dividiu o pelotão em 3 grupos. Davi e Raimundo ficaram com o grupo central, responsável por avançar direto pela rua principal e forçar os atiradores a redirecionarem o fogo para baixo, o que abriria espaço para os outros 2 grupos flanquearem pelos lados. Era um movimento arriscado. O grupo central seria o alvo mais exposto durante os primeiros 90 segundos do avanço. Ninguém precisou perguntar se havia voluntários. Os 140 homens avançaram juntos. O tiroteio durou 47 minutos. Para quem não viveu, 47 minutos parece pouco. Para quem estava naquela rua de pedra com neve até o tornozelo e balas passando a centímetros do rosto, cada minuto era uma vida inteira. Davi perdeu a conta dos tiros que deu. Raimundo levou uma lasca de pedra no rosto quando uma bala acertou o muro ao seu lado. Um corte de 8 centímetros que sangraria por horas, mas que ele não notou até o tiroteio acabar. O garoto baiano, que havia mentido a idade para estar ali, avançou por um beco sozinho e garantiu a posição que virou o flanco esquerdo do ataque inimigo. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele simplesmente fez. Quando o último tiro se calou, a aldeia estava coberta de fumaça. 420 cartuchos gastos espalhados na neve. 11 homens do pelotão feridos, nenhum em risco de morte. Do lado alemão, a coluna havia recuado morro acima, deixando para trás equipamento, munição e o mapa que Raimundo havia encontrado, agora confirmado como legítimo. Borges ficou parado no meio da rua por um momento, olhando para o alto da encosta, e então virou para os homens e disse apenas: "Bom trabalho." Era pouco, mas naquele momento era suficiente. Os moradores de Castel Nuovo começaram a aparecer antes mesmo da fumaça baixar. Primeiro foram as janelas, depois as portas, depois os próprios corpos, homens velhos, mulheres, crianças, todos saindo devagar como se testassem o chão com o pé antes de confiar o peso inteiro. Carmela foi uma das primeiras. Ela veio com um balde de água quente, panos brancos dobrados no braço e uma expressão no rosto que não era de gratidão, era de determinação. Como se ela tivesse decidido antes mesmo de abrir a porta que aqueles homens feridos seriam tratados
e nada no mundo a faria mudar de ideia. Ela se ajoelhou na neve ao lado de Raimundo sem pedir licença e começou a limpar o corte no rosto dele com movimentos firmes e precisos. Raimundo ficou completamente imóvel, não por dor, mas por surpresa. Em 41 anos de vida, havia passado por picada de cobra, acidente com motosserra e uma enchente que levou metade da sua casa. Mas nunca havia ficado paralisado de espanto. Carmela terminou o curativo, olhou nos olhos dele por 2 segundos e foi para o próximo ferido sem dizer uma palavra. Raimundo ficou olhando para o curativo no próprio rosto por um longo tempo. Davi observava tudo encostado no muro. O menino do pão havia voltado também. Desta vez com a mãe, uma mulher jovem com olheiras fundas que carregava uma manta de lã e a estendeu nos ombros de Davi sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Davi tentou recusar. A mulher disse algo em italiano que ele não entendeu, mas o tom não deixava margem para discussão. Ele ficou com a manta. Raimundo aprendeu 3 palavras em italiano naquela tarde. Grazie, obrigado, basta, chega, suficiente. E fratello, irmão. Ele praticou as 3 repetindo em voz baixa enquanto o pelotão reorganizava as posições para a noite. Quando Carmela passou por ele de novo carregando uma panela, ele disse grazie com o sotaque mais fechado do Acre. E ela parou, olhou para ele e deu uma risada curta e genuína. O primeiro som de alegria que Castelnuovo havia produzido em semanas. Raimundo ficou vermelho. Davi fingiu que não viu. Naquela noite, 140 homens dormiram sob teto pela primeira vez em 3 semanas. Os moradores haviam aberto celeiros, estábulos e até a própria sala de estar para acomodar o pelotão. Não havia espaço sobrando em nenhuma casa, mas ninguém dormiu ao relento. Davi ficou acordado por horas, olhando para o teto de pedra, ouvindo a respiração dos outros, sentindo o calor da manta de lã que ainda cheirava a lavanda. Lá fora, a neve caía de novo. E em algum ponto da encosta norte, a coluna alemã havia parado de recuar e estava se reorganizando. A guerra não havia terminado. Ela havia apenas descansado por uma noite. E o preço que ainda seria cobrado daqueles homens e dos moradores que os haviam acolhido, ninguém havia calculado ainda. A coluna voltou 2 dias depois. Não veio pelos rochedos desta vez. Veio pelo vale, pela estrada de terra que cortava Castelnuovo ao meio, usando a névoa da manhã como cobertura. O mesmo truque que os brasileiros haviam usado na chegada. Raimundo acordou antes do primeiro tiro. Ele não sabia explicar como sabia, mas sabia. Levantou em silêncio, tocou o ombro de Davi, e quando os dois chegaram ao muro do celeiro, a névoa ainda estava baixa e espessa. Raimundo apontou para a estrada. Davi olhou. Eram sombras no nevoeiro, mas sombras que marchavam em linha, com o ritmo mecânico de quem não improvisa. Borges tomou a decisão em 40 segundos. Não havia tempo para dividir o pelotão, não havia tempo para flanquear. Havia apenas a estrada, a névoa, e 140 homens que precisavam segurar aquela entrada até que o reforço que havia sido solicitado 2 dias antes finalmente aparecesse. O problema era que o reforço havia prometido chegar em 24 horas, e já haviam passado 48. Borges olhou para Raimundo. Raimundo olhou para a estrada, e então olhou para os moradores que começavam a aparecer nas janelas, atraídos pelo barulho de botas no cascalho. Se a gente não segurar aqui, Borges disse em voz baixa, eles passam direto pela aldeia. Ninguém precisou ouvir mais nada. O combate na estrada durou 1 hora e 19 minutos. O mais longo que o pelotão havia travado desde que pisou na Itália. Davi disparou até a última bala do primeiro carregador, recarregou com os dedos dormentes de frio e continuou avançando. O garoto baiano levou uma esquírola no ombro esquerdo no 30º minuto e continuou atirando com o braço direito. Raimundo teve o boné arrancado da cabeça por uma bala que passou a 2 centímetros do couro cabeludo. Ele só percebeu quando a neve ao seu lado ficou coberta de feltro cinza. Borges gritou ordens que às vezes chegavam e às vezes se perdiam no barulho, mas os homens não precisavam mais de ordens. Eles sabiam o que estavam defendendo. O reforço chegou às 8h42 da manhã,
Eram 80 homens de outro pelotão, que havia recebido o pedido de Borges com atraso, por causa de uma falha no rádio. Quando subiram pela encosta sul e viram a estrada, os brasileiros espalhados em posição, a coluna inimiga recuando novamente morro acima, a névoa agora manchada de fumaça. O comandante do reforço parou e ficou olhando por um momento sem falar. Depois perguntou para o primeiro soldado que encontrou quantos homens havia ali. O soldado respondeu: 140. O comandante do reforço ficou em silêncio. 140 homens haviam segurado aquela estrada por 1h19 contra uma força mais de 2 vezes maior. Castelnuovo não seria tomada naquele dia. Carmela soube antes mesmo que os tiros parassem. Ela havia passado a hora inteira no porão da própria casa, com 12 moradores que não conseguiam se mexer de medo, mas com a porta entreaberta, ouvindo. Quando o barulho cessou, ela esperou 5 minutos. Saiu do porão, foi até a cozinha, colocou a maior panela que tinha no fogo e começou a cozinhar. Não havia muito. Havia batata, cebola, um pedaço de linguiça seca e ervas do jardim que havia sobrevivido ao inverno debaixo da neve. Ela cozinhou com o que tinha. Quando Davi entrou pela porta da frente 40 minutos depois, ainda com fumaça no uniforme e gelo nas sobrancelhas, a sopa estava pronta. Davi sentou à mesa da cozinha de Carmela e comeu em silêncio. Ela ficou de pé do outro lado, de braços cruzados, observando. Depois de um tempo, ela disse algo em italiano. Davi levantou os olhos. Ela repetiu, mais devagar, e então apontou para o próprio peito e depois para ele. Davi não entendeu as palavras, mas entendeu o gesto. Mais tarde, quando Raimundo chegou e tentou traduzir com as 3 palavras que sabia, a versão mais próxima que conseguiram montar foi: "Você voltou." Simples assim. Sem drama, sem discurso. Apenas o alívio honesto de uma mulher que havia passado 1h19 ouvindo tiros e torcendo para que aquele soldado maranhense não fosse um deles. A guerra na região terminou 11 dias depois. A coluna alemã recuou definitivamente para o norte, e a linha de frente se deslocou para longe de Castelnuovo. O pelotão de Davi recebeu ordens de marcha na manhã de uma quinta-feira com céu limpo, a primeira vez em semanas que o sol aparecia sem nuvem nenhuma. Os homens se organizaram em fila no centro da aldeia, mochilas nas costas, e os moradores foram saindo das casas devagar, como haviam feito na primeira vez. Mas desta vez não havia medo nos olhos. Havia outra coisa, uma mistura de tristeza e gratidão que não precisava de palavras em nenhum idioma. Carmela saiu com um embrulho de pano escuro nas mãos. Dentro havia uma fotografia. Uma foto de família, ela e 2 filhos pequenos, tirada antes da guerra em frente à mesma casa de pedra. Ela estendeu para Davi sem ceder o olhar. Davi não queria aceitar. Era a fotografia de uma família. Pertencia a ela. Carmela insistiu com um gesto firme e ele entendeu que recusar seria uma ofensa. Ele dobrou o embrulho com cuidado e colocou no bolso interno do casaco perto do peito. Carmela assentiu. Era o lugar certo. Raimundo se despediu dizendo grazie e fratello para cada morador que encontrou no caminho até a saída da aldeia. O garoto baiano, cujo nome verdadeiro era Mateus, detalhe que muitos no pelotão só haviam descoberto na semana anterior, parou na última casa e ficou olhando para a aldeia por um momento antes de virar as costas. Davi perguntou o que ele estava fazendo. Mateus respondeu que estava guardando na memória, porque quando eu voltar para o Brasil, ele disse, ninguém vai acreditar que isso aconteceu de verdade. Ele estava certo. Davi voltou a Bacabal em setembro. Nenhum discurso, nenhuma faixa, nenhuma câmera. O caminhão parou na beira da estrada de terra. O motorista anunciou o nome da cidade, e Davi desceu com a mochila e andou os 3 quilômetros até a casa da mãe, no calor seco do Maranhão. Ela abriu a porta, olhou para o filho por um segundo e abraçou sem perguntar nada. Davi ficou parado com os braços ao lado do corpo por um momento, e então abraçou de volta com a força de quem havia guardado aquele gesto por mais de um ano. A fotografia de Carmela ficou na gaveta do criado mudo por décadas, mas em Castelnuovo a história não foi guardada em gaveta nenhuma.
23 anos depois do fim da guerra, os moradores da aldeia inauguraram uma pequena praça no centro, no mesmo ponto onde a coluna havia avançado pela estrada naquela manhã de névoa. Colocaram uma placa de pedra com uma inscrição simples em italiano e português, para os que vieram de longe e ficaram do nosso lado. Nenhum nome específico, nenhuma patente. Apenas o reconhecimento honesto de que, em meio a uma guerra que destruiu quase tudo, 140 homens de um país distante haviam escolhido proteger o que não era deles, e isso merecia ser lembrado para sempre. 140 homens saíram do Maranhão, do Acre e da Bahia, do Pará, sem casaco adequado, sem promessa de retorno digno, sem a menor garantia de que alguém se lembraria dos seus nomes. Atravessaram um oceano, subiram montanhas cobertas de neve, e no meio de tudo isso encontraram em estranhos que não falavam a mesma língua o único calor que a guerra havia deixado de pé. A Itália lembrou. O Brasil demorou. Essa é a história que os livros escolares pularam, que os jornais da época ignoraram, e que ficou guardada em gavetas de criado mudo e praças de pedra em aldeias que a maioria do mapa nem conhece. Davi, Raimundo, Mateus e Carmela são ficção, mas o que eles representam é absolutamente real. Cada gesto, cada escolha, cada momento de humanidade no meio do caos tem um equivalente verdadeiro na história da Força Expedicionária Brasileira. Homens reais que foram temidos no fronte e abraçados nas aldeias, porque coragem sem compaixão é só violência. E esses pracinhas carregavam as duas coisas, na medida certa, no momento certo. Se essa história tocou em algo dentro de você, não deixa ela morrer aqui. Comenta agora de qual cidade e país você está assistindo. Cada comentário ajuda o algoritmo a levar essa história para mais gente que precisa conhecer os pracinhas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se arrepender de não ter assistido. E tem mais. No comentário fixado lá embaixo, você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB, com detalhes, curiosidades e histórias que não cabem nem num vídeo de 30 minutos. Vai lá, vale cada linha.